Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Nessa inspiração, né, de uma música inconfundível, né, de John Lennon, que a gente inicia a aula de hoje. Tem relação com a primeira disciplina que a gente vai tratar hoje, dentro daquela nossa proposta de falar sobre as várias, ou pelo menos as mais importantes, ou pelo menos as mais comuns, as mais comumente retratadas disciplinas, né, nos livros de introdução. A gente vai falar sobre o direito internacional público. E o direito internacional público, ele também tem um dos propósitos, que é, como um dos seus propósitos, o de possibilitar a regulação entre direitos, né, entre proteção de interesses pelos mais diversos estados, né, estados-nações. E aí, nessa ideia que a gente escolheu essa música tão inspiradora de John Lennon. E hoje, especialmente, eu estou assim muito tocado pela música dos Beatles. Na hora do Choro Direito a gente vai ter outra música, não a de John Lennon, né? Nem vou dizer qual é, para não sei se tem alguém já matriculado do Choro Direito, para não estragar a surpresa. Mas, dando continuidade, pessoal, ao nosso percurso, né, a nossa viagem pelas, pelos vários ramos do direito que vocês vão enfrentar ao longo desse curso, né, a gente vai iniciar hoje justamente por aquilo, não sei se vocês se recordam, mas se vocês prestaram atenção, mas até a aula passada a gente falou sobre o direito público interno, né? Então, a gente passeou pelo direito constitucional, administrativo, financeiro, tributário, processual, penal, eleitoral, até o direito militar. Hoje, a gente vai falar sobre o direito público externo, né? E o direito público externo tem como a sua disciplina, né, o seu ramo do direito por excelência, justamente no direito internacional público. Vocês já devem ter ouvido falar do direito internacional público, é possível até que vocês, mesmo sendo alunos do primeiro ano, já tenham ouvido falar ou já tenham participado até de uma simulação que é muito tradicional do nosso curso, que é a SOI, né, Simulação de Organizações Internacionais, e já deve ter ouvido falar, pelo menos na semana de integração, né, uma simulação que já tem mais de 20 anos, não sei se chega a 30 anos, acho que não, mas mais de 20 anos seguramente. E há uma simulação, né, ou de uma reunião de alguma das comissões da ONU, ou mesmo de outro ente internacional, e essa simulação é bem concorrida, né, e bem animada, porque as pessoas se vestem a caráter e tal. O direito internacional público trabalha com uma ideia de que o mundo ele, ele é finito e as nossas distâncias estão cada vez menores, né? Com isso em mente, houve a preocupação de se regularem as relações, em princípio, as relações entre os Estados, tanto nos momentos de paz como nos momentos de guerra. Sim, por incrível que pareça, o direito internacional público também fala sobre o direito da guerra. E aí vocês vão perguntar, mas que coisa mais absurda, né? Como é que a guerra tem direito? A guerra existem existem barreiras para a guerra, porque a guerra pressupõe simplesmente o extermínio do outro, né? Mas também na guerra deve haver limites, pelo menos é o que propõe as relações internacionais no âmbito do direito internacional público, certo? Aí a gente colocou para vocês o direito internacional público como um conjunto de normas consuetudinárias e convencionais que regem as relações entre Estados e organismos internacionais que as consideram obrigatórias. Então, se vocês observarem, o direito internacional público ele tem como suporte, diferentemente de vários outros ramos do direito que a gente viu na aula passada, normas
costumeiras ou consuetudinárias, que a gente fez referência aí, e normas convencionais. Não existe um parlamento internacional que vá definir as regras que todas as nações têm que acolher, né? A exemplo daquele do Senado Intergaláctico que a gente vê no universo Star Wars, pelo menos na época da República, né? Há uma discussão de normas, de ações que são debatidas por todas as nações, no caso, todos os planetas, ou todos os povos, naquele caso lá do universo Star Wars. Mas a gente não tem isso em nível global aqui no nosso planeta. Então, o que aqui acontece? A gente trabalha no âmbito do direito internacional público em cima de costumes que são muitas vezes referendados em convenções, em tratados, em acordos, né? Então a gente tem o Tratado sobre Direitos Civis e Políticos, o Tratado sobre Direitos Humanos, Direitos Sociais, Econômicos, a gente tem um tratado, tem acordos ou convenções de combate à corrupção, né? De facilitação ou de favorecimento ao combate à corrupção, de cooperação entre os países para que essa ação seja eficiente, né? Porque não adianta de nada um país conseguir, por exemplo, combater a lavagem de dinheiro se esse dinheiro termina encontrando um outro que acolhe de forma absoluta dinheiro de origem ilícita, né? Os paraísos fiscais ou outras nações que têm mais frouxas esses instrumentos de controle, certo? Então, basicamente, o direito internacional público vai tratar de tudo isso. E também vai tratar, num outro capítulo importante, sobre os chamados direitos humanos, né? A gente costuma fazer a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos, justamente porque os direitos fundamentais eles estão atrelados a um Estado, né? A gente fala de direitos fundamentais quando a gente está falando, por exemplo, dos direitos fundamentais no âmbito do direito positivo brasileiro. Mas quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem, pelo menos, a tendência de reconhecer algo para além das barreiras estatais ou de um Estado só, né? A gente até discutiu na aula passada se isso é possível. Se é possível a gente elencar direitos humanos que sirvam para toda a humanidade, né? Para todos os seres humanos, independentemente da sua cultura, independentemente do seu background valorativo, de religião, né? De crenças. E a gente viu que é difícil a gente conseguir vamos dizer assim, esse núcleo mínimo. Mas é por isso mesmo que existem os acordos e tratados e convenções. Os estados, representando cada um o seu povo, ele avança, né, ele concorda com outros estados para definição de regras mínimas ou de princípios que vão nortear não apenas a relação entre eles, mas a conjugação de esforços para um mesmo fim, né, ou indicando para o mesmo caminho. Deixa eu ver aqui quem está. Alguém levantou a mão. Jefferson colocou. Está em dificuldade das tarefas. Ah, tá, Jefferson, em relação a tarefa de fundamentos da justiça, né? A gente mencionou nas aulas anteriores os critérios da justiça como aqueles que vão definir o devido de cada um, né? Dentro dentro do aspecto, dentro do sentido material de justiça, né? Então, por exemplo, a gente pode, um critério mais comum é dar igual para todos. Então, se todos têm direito a existe lá atribuição do direito ao bem, ao meio ambiente saudável, todos têm indistintamente direito a esse bem, né? Mas eu posso dar de acordo com um outro critério que não seja da igualdade.
mas o da proporcionalidade de acordo com o mérito, ou o critério da necessidade. Então, eu vou dar mais a quem necessita mais, independentemente de mérito, né? Eu posso dar mais a quem... Eu posso cobrar mais de quem tem maior capacidade de contribuir, por exemplo, nos impostos, né? Então, são esses critérios a que a gente vai fazer referência. Mérito, capacidade, igualdade, diferença, né? Proporcionalidade, certo? Nesse sentido. Voltando aqui à nossa discussão em torno do direito internacional público, vocês veem muito constantemente, porque é uma preocupação cada vez maior, ou deveria ser cada vez maior, da nossa existência, a preocupação com o meio ambiente, né? Então, existem encontros, existem cartas, existem pactos que são firmados entre os Estados, porque não adianta o Brasil apenas cuidar das suas florestas se os nossos países vizinhos, ou mesmo países mais longínquos, não tiverem a mesma preocupação. A gente habita um espaço finito, né? Então, tudo que é cometido aqui tem repercussão em todo o planeta, tá certo? Então, nesse sentido que as pessoas, os estados, os povos têm cada vez maior, mas ainda insuficiente preocupação com a manutenção, com a salvaguarda do meio ambiente, certo? Esse é o direito internacional público. Alguém quer fazer alguma menção, tirar alguma dúvida em relação a essa disciplina? Boa noite, amor. Oi, boa noite, Nelson. É, eu estudei há já algum tempo a importância de Grotius na história desse direito Sim, internacional. Eu lembro quando eu estava estudando ele fez alguns tratados sobre navegação que parece que são a base desse direito internacional que foi utilizado para desenvolver, né? Eu só queria, exatamente. eu só queria lembrar disso daí, né? Exatamente. Hugo Grotius, ele foi um dos precursores do direito internacional público, porque, principalmente a partir das grandes navegações, houve a preocupação em estabelecer, né, regras de convivência cada vez mais frequentes, porque verificou-se que a Terra, naquela época, acreditava que era plana, né? Hoje alguns acreditam ainda, e sendo ela finita, ela tem um território limitado, então a gente tem que conviver, né, com os diferentes, com os mais diversos povos, e a navegação trouxe essa proximidade ainda maior, né, porque vejam que ela representou viagens mais, por incrível que pareça, por mais que a gente possa imaginar que como era aventureiro o espírito daqueles que se aventuravam no mar, que se arriscavam no mar, sem sem um conhecimento mais profundo dos limites, né, das necessidades que iriam enfrentar durante aquela travessia, talvez mais perigosa fosse a travessia por terra, enfrentando povos saqueadores, né, nativos mais irascíveis. Então, toda essa questão a gente precisa considerar como um grande avanço nas navegações. Por isso que a contribuição do Gross também é significativa para o direito nacional público. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, agora a gente vai falar justamente sobre um outro braço, né, das disciplinas do direito, que é justamente a do direito privado, certo? Vocês devem saber que no nosso curso, por exemplo, a gente tem o Departamento de Direito Público, então engloba todas aquelas disciplinas que a gente falou na aula passada, inclusive Direito Internacional Público, e o Departamento de Direito Privado. O que a gente vai ter lá no Departamento de Direito Privado? Justamente aqueles ramos do direito em que prevalece, né, dentro daquela dicotomia que a gente viu, que ainda subsiste, mas que também é alvo de crítica, você deve se recordar do texto de Michel Mialha a respeito,
aqueles em que prevalecem os interesses privados. São aquelas em que o Estado apenas mediatamente participa, né, dessas relações, não há interesse público pujante. Por exemplo, quando eu faço um contrato de aluguel, o Estado não precisa intervir nessa relação, né? Quando eu compro uma casa, né, o Estado não precisa intervir, né, não diretamente, não de forma efusiva, certo? Vocês vão dizer, mas, por exemplo, na compra da casa, o Estado já tem uma preocupação de fazer com que criar a necessidade de eu registrar esse, essa compra, né, esse imóvel, porque alguns bens, a bem da própria ordenação fundiária, né, a própria ordenação entre as pessoas, a relação entre as pessoas mesmo, é importante que haja essa delimitação ou essa segurança, certo? Mas dentro do direito privado, a gente tem o direito privado nasce justamente nasce como direito civil, certo? Então, a gente tinha, no âmbito do direito civil, todas as relações que envolviam o trato entre pessoas ou entre os indivíduos, né? Ou as mesmas relações familiares, tudo era tratado no âmbito do direito civil, tá certo? A gente tinha, por exemplo, os direitos civis e os direitos políticos que estavam lá no âmbito do direito público, né? Mas o direito privado ele nascia, ele se revelava praticamente como direito civil. Porque veja a abrangência, e não é por acaso que a gente tem direito civil, a gente tem direito civil 1, que é obrigação, que é teoria geral do direito civil, né, que vocês vão ver no próximo semestre, no segundo período. A gente tem direito das obrigações, direitos reais, direitos contratuais, direitos das sucessões, direito de família, né? Então vejam. Aí você pode botar até direito agrário, que na minha época era como se fosse direito civil 8. Então você tem aí, você pode ter 10, se você botar também registro público, você tem 10 cadeiras de direito civil, certo? Tamanha é a amplitude desse ramo do direito, porque ele vai reger relações familiares, patrimoniais, obrigacionais, que são firmadas entre indivíduos numa relação de direito privado, tá certo? Então, quando a gente fala em direito civil, a gente fala em direito de família, a gente fala em todos esses âmbitos, todas essas cadeiras de direito civil que vocês vão ver ao longo desse curso, certo? Tranquilo? Bom, do direito civil, o que foi que aconteceu? A gente disse aqui que o direito civil era o direito privado por natureza. Quando começaram a se desenvolver as corporações de ofício, os interesses da burguesia que estava, ou dos mercadores, ou dos artífices que começavam a produzir ou a comercializar de maneira cada vez mais abrangente e a ponto de ter aquela atividade como uma profissão, essas pessoas começaram a se organizar e, com isso, é como se o direito civil tivesse dado cria, né? Tivesse saído do direito civil uma regulação específica daquelas pessoas que comercializavam, que é justamente o direito comercial, né? O direito que nasceu como direito comercial, mas que depois recebeu essa denominação de direito empresarial, porque a gente começou a focar o ato de empresa, né, o empreendimento como algo mais abrangente do que simplesmente o comércio, certo? De que é que vai tratar o direito comercial? Justamente dessas relações entre empresários que pratiquem atos objetivando a produção de bens e serviços
que integrem a circulação dos resultados da produção com vistas ao lucro. Então, a atividade a atividade no âmbito dessas pessoas que têm suas relações regidas pelo direito empresarial é o lucro, tá certo? E aí a gente vai ver uma pequena diferença mais adiante na comparação com o direito do consumidor, por exemplo, certo? Então vamos lá. Se eu compro um imóvel para minha residência, essa relação é de direito civil ou de direito empresarial? E aí? Empresarial? Por quê? Em relação com o comércio do bem, né, que foi produzido, eu acho que talvez seja isso. Não sei. Eu estou me colocando eu como sujeito que compra, né? Eu compro esse bem para visando ao lucro. Estou entendendo. Não necessariamente, né? Você pode fazer como investimento, estou entendendo a possibilidade. Mas como Em geral, investimento, não, né? né? Como você no futuro você poder assim valorizar o imóvel, vender e ter um ganho de capital e tal. Mas essa relação eu disse logo, frisei no início, essa relação como a minha finalidade era para mim mesmo, para minha família, né? Então, essa relação é regida no âmbito do direito civil, certo? É, a corretagem, por exemplo, aquele que facilita essas relações essas relações de compra e venda, mesmo que ele atue numa relação de uma pessoa que procura uma casa para morar, né? Aí sim, essa relação ela é regida no âmbito do direito empresarial, porque ele visa o lucro, tão somente. Tá certo? Então, existe essa pequena diferença, certo? Eu achei muito interessante, assim, eu estou vendo que no direito, para as classificações, existem caixinhas que tem que ser, os temas têm que ser dentro dessa caixa e eles não podem permear, passar de uma caixa para outra. Mas eu acho que esse tipo de classificação não é bom. Não, Porque, mas eu estou falando assim de forma didática, né? não, Porque não, quando tudo vocês bem, forem. Mas é não é só bem para... assim, não. O direito, Ah, pelo bom. menos assim, idealmente, ele tem que adotar essa interdisciplinaridade, não apenas com outras ciências, mas com, dentro do próprio direito, as suas várias relações. Como eu Não, falei, perfeito. quando Professor, eu estou comprando um imóvel a partir de um corretor, eu tenho aí uma relação que regula a atividade dele dentro do direito empresarial. Eu tenho o direito civil que está regulando a minha relação, por exemplo, com o imóvel, né? O que é que o imóvel representa para mim, ou com o vendedor daquele imóvel, tá certo? Então, existe, não são caixinhas que não se comunicam, não, nem se preocupe. professor, você pode me tirar uma dúvida? Pois não. Pelo que eu vejo da atuação do MP, posso estar enganado, daí minha dúvida, em relação à temática ambiental, Sim. aparentemente o MP tem uma atuação mais no âmbito do direito civil do que em outra esfera do direito, vamos dizer assim, penal. É uma percepção errônea da minha parte ou é por aí mesmo? Vamos lá. A gente ainda vai falar sobre direito ambiental, porque, na verdade, a gente coloca o direito ambiental como direito misto, né? Mas o direito ambiental tem normas de direito civil, tem normas de direito penal, né? Como você falou, direito administrativo. Por isso que, assim, a gente está falando de forma categorizada, mas, por exemplo, a gente falou do direito eleitoral. O direito eleitoral tem crime eleitoral, ou seja, o direito penal próprio desse ramo do direito. Tem relações de parentesco que impedem, por exemplo, a candidatura, muitas vezes, porque dentro do mesmo território, então o direito civil interfere aí. Tem o direito administrativo, tem o direito processual,
certo? Então, dentro de cada dessas caixinhas, você tem esses contatos. Mas vamos lá, em relação à atuação do Ministério Público, né? O que acontece em relação ao direito ambiental? Há uma preocupação muito maior com a prevenção do que com a repressão, certo? Não adianta de nada eu permitir que se extinga um manguezal e aí depois, não, agora eu vou atrás daquela pessoa que destruiu. Não adianta mais, porque não tem como se recuperar. Não, você destruiu toda a floresta amazônica, eu vou punir. Não, agora já está tudo desfeito, não tem como recuperar, certo? Então, por isso, há uma ênfase maior na atuação preventiva, e aí a gente tem instrumentos como o termo de ajustamento de conduta, para que as pessoas se adequem, né, ou as empresas se adequem a exigências ambientais, ou mesmo ações judiciais preventivas, né, para que não ocorra o dano efetivamente, certo? Então, mas a ação penal, ela também é manejada. Eu já fui promotor ambiental, a gente já tinha crimes contra fauna, ou então, era muito comum mesmo no juizado, inclusive. Crimes contra a fauna, crimes contra a flora, muitas vezes, quando eu atuei aqui em Macaíba, e quando era apreendido um caminhão que vinha trazendo madeira e não tinha autorização para a extração dessa madeira, já caía para o juizado, certo? Então, a gente também tem uma atuação penal destacada, mas concordo com você, a ênfase maior e talvez até a forma como se propagandeia, né, na imprensa é muito mais na seara civil do que criminal, de fato. A gente fala já sobre o meio ambiente. Alguma dúvida sobre direito empresarial, pessoal? Então, vocês vão ver, por exemplo, obrigações mercantis que já foram unificadas, né? Contratos mercantis que são contratos específicos que existem no direito empresarial, mas não existem no direito civil, por exemplo. Compra e venda, a gente tem tanto o direito civil como o direito empresarial. Mas a alienação fiduciária e garantia, né, o leasing, algumas espécies contratuais são específicas do direito empresarial. Então, a gente vai estudar também, vocês vão estudar títulos de crédito, certo? Por exemplo, título de crédito muito atuante, muito presente hoje, que é o cheque, né? Então, não sei nem se alguém pode até dizer, professor, o que é cheque? Né? Porque, de fato, algo que a gente não manuseia muito, né? Mas hoje, com o Pix, então, né, que nem tributo paga ainda, então, existe tudo isso que vocês vão ver, certo? Falências e concordatas, ou recuperação judicial, né, na sua denominação mais recente, que a gente estudava lá na minha época, direito falimentar. Hoje a gente fala de recuperação judicial, porque a falência, né, a gente tem, o que a gente tensiona? Fazer com que aquela empresa se recupere, certo? Ganhe sua robustez novamente, certo? Tranquilo em relação ao direito empresarial? Bom, eu disse que havia o direito civil, aí eu tirei um pouquinho ali do direito empresarial para regular essas relações entre as pessoas que faziam circular bens e serviços com o fim de lucro. Mas dentro desse grande universo do direito civil, em que se resumia o direito privado, a partir principalmente das revoluções industriais, pessoal, a gente teve a necessidade também de uma regulação do chamado direito do trabalho. E aí a gente já vai colocar como um exemplo, né, do direito misto. E aí vou explicar a vocês por que direito misto. Essa é uma denominação, inclusive, utilizada por Maria Helena Diniz para mostrar que no chamado direito misto existem tanto interesses consideráveis, interesses públicos, como também interesses privados, né?
Aqui no chamado direito misto, há uma intervenção maior do Estado nessas relações. Mas você vai dizer, mas no direito do trabalho existe essa intervenção, né? Eu não posso contratar quem eu quiser? Pode. Mas você não pode acertar o salário que você quiser. Por exemplo, a gente tem uma limitação no Brasil de pagar pelo menos um salário mínimo para todo empregado. Não é verdade? Eu tenho limitação de jornada de trabalho, eu tenho limitação até das condições de trabalho, tá certo? Algumas garantias de que o trabalhador não pode abrir mão. Eu não quero, não faço questão pelas férias, não. Não, você tem direito às férias. Isso não pode ser objeto de negociação, certo? Apesar de que muito desse direito do trabalho, né, é mais protegido pelo Estado, em alguma medida, em grande medida, foi desfeito com a última reforma trabalhista. Mas o direito do trabalho ele vai se destacar do direito civil para regular justamente essas relações de trabalho entre o empregador e o empregado. Certo? Alguma dúvida sobre o direito do trabalho? Acho que vocês têm uma noção exata e do que se trata, né? De quando é que vocês vão estudar isso. Por exemplo, a gente tem, dentro do direito do trabalho, a gente estuda as relações, os contratos individuais, o que a gente chama de direito coletivo do trabalho, né? Sindicatos, acordos coletivos, né? Convenções coletivas, greve. A gente vai estudar todas essas questões que são relacionadas ao contrato de trabalho, certo? Ok? Vamos ver também, no âmbito do direito misto, o direito previdenciário, ou o que se diz mais recentemente, o direito securitário, certo? Porque o direito previdenciário vai tratar especificamente da previdência social. O direito securitário vai tratar da seguridade social, que abrange a previdência social, a assistência social e a saúde, certo? Então, o direito previdenciário também muito discutido, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, a reforma da Previdência. A gente sempre se coloca diante dessas reformas. Como foi a reforma trabalhista? O que é que se vendeu com a reforma trabalhista? Agora vai sobrar emprego para todo mundo, porque a nossa legislação trabalhista trava muito a economia, né? Então, com a reforma trabalhista, da reforma da CLT, a gente vai possibilitar que as pessoas que estão encostadas ganhem seus empregos. Não foi exatamente isso que a gente viu. Ou vamos fazer a reforma da Previdência, porque dessa maneira a gente vai fazer com que as pessoas contribuam de forma equalitária, né? De forma que todos contribuam na medida da sua capacidade. Não foi bem isso que tem se verificado, não é verdade? A gente tem essa charge de Evandro Alves mostrando aí um pouco dessa realidade da nossa reforma da Previdência. Mas, de todo modo, é um ramo importante também, né, dentro do direito misto, em que há uma intervenção do Estado, porque, afinal de contas, a Previdência ela é fundamental para um dos objetivos do Estado, que é justamente manter a harmonia social e, principalmente, a garantia da subsistência de boa parte da sua população. Vejam o que aconteceu no Chile, né? O Chile, até hoje, tenta se recuperar do impacto da reforma da Previdência que eles implementaram lá, né? Então, o Chile, que sempre teve uma assistência de qualidade aos seus idosos, por exemplo, hoje tem muitos ao relento, né? Justamente por causa do modelo previdenciário
que foi acolhido naquele país. Certo? Alguma dúvida? Alguma colocação? Ainda no âmbito do direito misto, a gente tem o chamado direito econômico. O direito econômico é o ramo do direito que regula a produção e circulação de produtos e serviços com vistas ao desenvolvimento econômico do país. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. A regulação da produção e circulação de produtos e serviços, a gente já viu em um outro ramo do direito, não é verdade? Alguém se lembra qual foi? Direito empresarial, professor? Exatamente, direito empresarial. E aí, por que eu estou falando de novo de regulação de produção e circulação de produtos e serviços? Não é a mesma coisa, direito empresarial do direito econômico? Eu acho que o empresarial tem lá na observaçãozinha que ele visa o lucro. E o econômico, ele pode estar ligado à economia do Estado mesmo, e essa não visa lucro, visa, né, o equilíbrio. Perfeito, exatamente, perfeito. No direito empresarial, a atividade ou aquela relação que se institui, ela visa o lucro. E não há nenhum problema em relação a isso, né? A gente está dentro do sistema capitalista. Mas no direito econômico, é claro que as relações econômicas visam ao lucro, né? Eu vendo a minha força de trabalho com vistas a uma remuneração, a retribuição que possa fazer frente às minhas necessidades como ser humano também, né? Mas o direito econômico, ele se preocupa para além do lucro. Ele diz, ok, tem um lucro, mas eu vou colocar também uma outra pitada aí para ser levada em consideração nessa regulação, que é justamente o desenvolvimento do país. O desenvolvimento regional, o desenvolvimento nacional. Por exemplo, quando a gente estipula zonas francas, quando o Estado institui zonas francas em que há uma diminuição ou a extinção de determinados impostos para aquela produção específica, naquele local do país, o Estado pode estar trabalhando com a ideia de desenvolvimento regional. Ele pode estar facilitando a vida daqueles produtores para que eles sejam estimulados a desenvolver aquela região do país. Entende? As diferenças entre tributos, né, nos mais variados estados. Então, é algo para ser trabalhado, para ser regulado no âmbito do direito econômico. Certo? O Estado, portanto, tem uma intervenção, ou tem uma ingerência muito maior, muito mais presente do que quando a gente regula as relações no âmbito do direito empresarial. Certo? Tranquilo? Bem compreendida essa distinção? Bom, e aí a gente chega no direito do consumidor, né? Se a gente tem lá no direito civil, se destacou uma bolinha para o direito empresarial, outra bolinha para o direito do trabalho, né? Agora a gente vai ter mais uma bolinha que vai sair mais um sistema, né, que a gente vai tirar lá do direito civil, que vai regular especificamente as relações entre consumidores e fornecedores, certo? E aí você pode perguntar, por que é que o direito do consumidor é direito misto? Onde é que o Estado entra aí como regulação? Quando eu vou comprar uma pipoca, o Estado está lá atuando, né? Quando eu vou comprar um eletrodoméstico, nessa relação de consumo, o Estado está lá presente? Tem algum representante do Estado dizendo assim, vamos ver aqui se você realmente comprou e tal? Não, né? Na verdade, não é nesse momento que o Estado atua, mas de um momento prévio, quando ele proíbe, por exemplo, atitudes abusivas, né, práticas abusivas, quando ele salvaguarda de maneira especial os interesses do consumidor.
você já deve ter visto várias cenas de desenho ou filme e tal, quando a pessoa assina um contrato em letras minúsculas, não dá nem para ver, né? E aí tem até um episódio do Shrek que o Shrek abre mão de um dia da sua vida que vai fazer toda a diferença, e depois o Rumpelstiltskin engana, né, e tal, e termina tomando o reino tão distante. Vou fazer só um parênteses aqui, porque é coisa de quem tem filho que assiste, e que eu gosto também, adoro Shrek também. Pelo humor nonsense também, o humor escrachado. Mas realmente, desculpe pelo desvio. Mas só para exemplificar que essa prática de assinar, dizer o seguinte, porque isso prevalecia em relação aos tempos pretéritos das relações de direito civil, né? Aí, meu amigo, você assinou, se lasque, agora você tem que cumprir, né? Quando, na verdade, no âmbito do direito do consumidor, você pode discutir mesmo tendo assinado um contrato. Algumas pessoas vão dizer, mas isso é um absurdo, né? A pessoa não devia ter sido informado, né? Mas aí é que está. O Estado intervém para dizer, olha, a relação entre quem vende e quem compra é uma relação absolutamente desigual. Querem ver um exemplo? Quando eu vou comprar um micro-ondas, o micro-ondas está com defeito. Aí eu vou lá no supermercado onde eu comprei e disse, olha, o micro-ondas está com defeito. Aí isso não tem problema. Você ajuiza uma ação contra o fabricante. Mas, tem um representante do fabricante aqui? Não. Tem lá em São Paulo. Aí eu vou ter que contratar um advogado para ir lá em São Paulo, né, no juízo de São Paulo, para ajuizar essa ação. Pelo menos era assim. Hoje, o consumidor é protegido justamente para que ele possa demandar, não apenas do fabricante, mas de quem vendeu. Eu comprei um saco de pipoca numa vendinha lá de São João do Sabugi. O cara da vendinha, ele pode ser responsabilizado por algum problema nesse saco de pipoca, porque ele está da cadeia da relação de consumo que é protegida, que é regulada no âmbito do direito do consumidor. Entende? Ou seja, tudo é feito para que o consumidor seja protegido. Da mesma maneira como numa relação de trabalho entre empregador e empregado existe uma divergência, né, uma dissonância de patamar, também existe em relação ao fornecedor, né, ao vendedor e ao comprador, ao consumidor. Certo? Tranquilo? Aí eu coloquei uma charge de JP mostrando o Black Friday, né? O Black Friday, quando vez por outra eu pego uma oferta boa do Black Friday, mas o mote é justamente esse, é tudo pela metade do dobro, né? Então, essas promoções meio para inglês ver. Aí a gente chega no direito ambiental, né? Uma charge triste aqui não dá nem para ver, acho que não sei se é Gilberto, mas enfim, que demonstra o grau de preocupação que a gente tem que ter em relação ao meio ambiente, né? Então, na minha época de faculdade, o direito ambiental sequer era oferecido como uma disciplina. Hoje a gente tem, no nosso curso, salvo engano, como disciplina obrigatória, né? E a preocupação ambiental antes, vamos supor, há 30 anos, era a preocupação para aquele povo alternativo, né, que tinha esse negócio de andar descalço para sentir a energia da natureza, né, que ia acampar para se reconectar, esse povo que gostava de fumar umas coisas estranhas. Ou seja, eram de pessoas que eram mal vistas porque elas tinham uma preocupação que a humanidade geralmente não teve. Naquele livro Sapiens, né, de
Yuval Harari, ele diz, olha, nada mais devastador para o planeta do que o Homo sapiens. O Homo sapiens é tão devastador que ele extinguiu até outros hominídeos, até outros seres humanos, que é Homo também, mas que conviveram durante um curto espaço de tempo, porque eles eram mais habilidosos e realmente eles tinham essa natureza de exterminar, de explorar a exaustão aquele ambiente em que eles habitavam, certo? Então, essa preocupação parece não ter sido incorporada à nossa história. Somente agora que a gente vê os recursos se esvaindo, as condições climáticas tendo um impacto enorme nas nossas vidas, a gente começa a esboçar uma preocupação ambiental. E por isso, pessoal, a gente é como se fosse uma contagem regressiva, porque vai ter um momento em que isso não vai ser mais possível, não é mais reversível. Aí a gente vai ver aqueles tempos de Mad Max. Quem já assistiu, eu assisti a primeira versão, vocês devem ter visto já o mais recente. Então, todos aqueles filmes pós-apocalípticos, não apenas decorrentes de uma guerra nuclear, mas da escassez mesmo de recursos, eles demonstram bem a importância dessa regulação e dessa proteção, né? Porque, às vezes, existe uma jogada com a ideia de que o direito ambiental não pode obstar o desenvolvimento. Beleza. Mas se é um desenvolvimento que não é sustentável, ele é finito. Ele vai ser explorado de maneira exaustiva no primeiro momento, vai possibilitar riqueza, mas depois vai acabar, né? O agricultor sabe disso. Ele não pode tirar da terra toda a sua riqueza, porque depois a terra fica imprestável, certo? Existe, inclusive, uma confusão. Por exemplo, há registros de que a China era grande produtora de soja. E aí ela diminuiu, né, para comprar a soja de outros países grandes produtores, inclusive o Brasil. Né? Por quê? Porque a soja consome muita água. E a China, os chineses sabem o valor e a importância da água. Então, eles compram a soja, consumindo indiretamente a nossa água, para alimentar os porcos. E os porcos alimentam a população chinesa. Então, eles, de forma estratégica, eles vão substituindo. E aí vocês vão dizer, mas a China é um grande exemplo, né, professor, de extermínio completo. Vejam os rios, vejam as condições ambientais que eles jamais respeitaram. Isso é verdade. Mas, a cada dia, eles se dão conta de que o desenvolvimento sustentável é a grande garantia de que a China se mantenha no topo, como é hoje. Né? Então, é algo para todos nós refletirmos. Existe um livro fenomenal de uma jornalista canadense, Naomi Klein, que é Não Basta Dizer Não, falando também de política, né, de política internacional, da escalada dos discursos de ódio, da extrema-direita em vários países do mundo, mas também das questões ambientais. E como essas questões foram negligenciadas, inclusive por governos que se diziam à esquerda, se diziam progressistas, e nós estamos todos pagando o preço nesse momento. Certo? Tranquilo, pessoal? E aí, para que a gente possa concluir, né, esse passeio por todos os ramos de direito, a gente tem o direito misto externo,
que é o direito internacional privado. Então, o direito internacional privado é muito curioso. Vocês têm um direito que é externo, mas ele é estabelecido no âmbito de cada Estado. Por isso que até Maria Helena Diniz, ela considera o direito internacional privado como direito público interno, né? Então, é algo meio estranho, né? Mas o que é que vai regular o direito internacional privado? Justamente as relações privadas no âmbito internacional. Então, quando vocês pagarem essa disciplina, vocês vão ver, se um brasileiro casa com uma americana, tem um filho na Espanha e vai viver na Iugoslávia, quando eles se separarem, qual é a lei que vai reger essa divisão de bens, né? Então, pelo amor de Deus, né? Essas perguntas assim que o direito internacional privado vai definir justamente isso, são relações privadas. Mas aí, quem vai definir justamente a lei que vai valer é esse direito internacional. Existem acordos também, mas também existem regras que são estabelecidas pelos costumes, no âmbito dos costumes, para equacionar eventuais conflitos entre essas legislações, certo? Basicamente, o direito internacional privado ele não disciplina as próprias relações jurídicas. Na verdade, o direito internacional privado ele enuncia regras para indicar quais as leis aplicáveis, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vocês viram o vídeo que eu coloquei para vocês no Cigarro sobre o futuro do direito? Felipe está dizendo aqui, é optativa ainda, direito ambiental. Talvez no novo PPC seja obrigatório, Felipe, eu não tenho certeza. Vocês viram o vídeo? Ana disse que viu. Então, diga aí, qual foi a sua impressão, Ana? Eu percebi que, tipo, ainda tem salvação, que quando eu decidi entrar para direito, muita gente disse, mas já tem muito advogado, é o que mais tem nesse mundo, não precisa. Mas outra coisa que eu ouvi também, na mesma medida, foi que em qualquer profissão que você for, quando você busca se destacar, porque primeiro, o direito tem tanta coisa para você estudar que você não pode ir para uma área só. Quer dizer, para todas as áreas, você tem que ir para uma área só e ser muito bom naquilo. Eu estava vendo até uma palestra com a procuradora de direito ambiental aqui do estado, e ela disse que não tem condição, o juiz tem que saber de tudo para dar uma decisão, por isso que tem muito juiz que toma uma decisão errada no meio ambiente, porque ele não tem esse aprofundamento em meio ambiente, porque ele tem que saber de tudo. Então, a gente tem que... O que eu percebi dele é que tipo, a gente tem que se adaptar às tecnologias, usar elas ao nosso favor, e usar isso para se destacar em uma área, tipo, fazer diferença em uma área, porque não dá para abraçar o mundo. Perfeito, perfeito, Ana. O grande recado é justamente esse. A gente tem que abandonar a zona de conforto para ousar, né? Para explorar outras possibilidades, né? A nossa sala de aula, ela se mantém quase a mesma há mais de 100 anos. A gente está fazendo uma experiência meio que forçados pela pandemia, né, desse contato que a gente está tendo agora. Mas, assim, terminou catalisando muitas das mudanças que seriam necessárias, né? Mas a gente ainda é muito tradicionalista, porque, de fato, mudar envolve uma dor, né? Um desconforto. Toda mudança envolve esse desconforto. Mas o grande diferencial está justamente naquele que procura dar esse passo além.
que mais que vocês podem notar aí no vídeo? Acho que a maioria não viu, né? Kelly vai falar? Bom, vocês têm dúvida, porque na próxima quinta-feira, né, existe algo muito especial, que é justamente o início dos nossos seminários. Vocês têm dúvida em relação aos seminários? Está bem compreendido para todos? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, não, Carol. Você disse que eram 50 minutos. Se Certo. passar 1 ou 2 minutos, você fica chateado? Não, eu não fico chateado, não, só tiro nota. Fica, então. Não, brincadeira. É o seguinte, a gente tem um prazozinho ali de tolerância, certo? Então, assim, eu geralmente estabeleço até 5 minutos de tolerância. Tá certo. Sem penalização. Depois de 5 Perfeito. minutos, é o tempo que eu acho que vai tomar justamente da nossa discussão, certo? Ok, Então, entendi. mas o grupo 1 e 2, os grupos 1 e 2 estão tranquilos? Em O relação meu à é quinta-feira? justamente o grupo 2, professor, por isso que eu perguntei, porque não daria tempo de refazer nada. Não, dá certo, dá certo. 52 minutos dá certo. Matheus. Professor, quem Oi. que pretende fazer gravado, aí a gente grava e apresenta no dia, como se fosse ao vivo, ou grava e vai deixar Não. disponibilizado em algum canto? Eu vou pedir a vocês que, aqueles que gravarem, eu queria apenas que vocês me avisassem, né, para eu disponibilizar no SIGA, porque aí naquele momento do horário, a gente não precisaria ficar assistindo sincronamente, certo? A gente apenas teria... Aí eu defino, olha, pessoal, esse aqui já foi gravado, vocês devem assistir, porque o debate vai ser em cima daquilo que vocês assistiram. E aí, obviamente, por exemplo, vamos supor que seja numa aula na terça-feira, que tem só 2 horários, aí a gente começaria por volta das 7h40, e aí 7h40 às 8h30 a gente faria a discussão, certo? Não precisaria tomar o horário inteiro de discussão. Pois não, Carol? Certo, obrigado, professor. Por nada. É para avisar que o grupo 2 é gravado. É gravado, Aí a gente vê amanhã no Pronto. e-mail. Então já mandem para mim. Mandem para Pelo mim. e-mail? Se tiver no YouTube, vocês me mandem um link que eu disponibilizo lá no Cigarro. O grupo 1 também é gravado, né? Pronto. Então, o grupo de realismo jurídico também vai ser gravado, professor. Acho que é o 3. Pronto. Então, pelo visto, vai ser a tendência, né? Então, vamos fazer o seguinte. Já sabendo que na próxima quinta-feira a gente vai ter 2 grupos gravados, a gente vai precisar apenas de metade da aula. Vocês preferem começar a aula às 6h45 e a gente termina, porque vai ser só a discussão, né? Você já tem assistido aos vídeos e a gente vai só discutir aqui. Vocês preferem que a gente começa cedo, né? Já está expressando aqui, melhor começar cedo e terminar cedo, né? Então a gente começa às 6h45, termina às 8h30. É mais razoável. Agora, para isso, para que tenha um sentido, vocês têm que ver esse vídeo com antecedência, certo? Grupos, me mandem até amanhã para que a gente possa assistir, certo? Aí vai mandar pelo e-mail, professor? Se for um vídeo, se vocês disponibilizarem no YouTube, vocês me mandem um link. Se for um vídeo, né, que não está no YouTube, aí vocês me mandam que eu disponibilizo. Aí eu vou pedir autorização de vocês para disponibilizar no meu canal do YouTube para botar o link no Cigarro. Certo? Só aí, no caso, a gente envia só o roteiro e o link do vídeo, não envia slide, né? Isso, exatamente. Ok. Os slides vocês vão utilizar durante a apresentação, né? Vocês já devem ter gravado, né? Exatamente. Pronto, perfeito. O que mais? Alguma outra dúvida sobre o trabalho?
Bom, não tendo mais dúvida, pessoal, tudo ok, todos ansiosos, né, para esse momento. Na próxima quinta-feira, né, a gente vai iniciar esse momento tão esperado, tão especial da nossa disciplina, que é o passeio, né, a análise das correntes epistemológicas jurídicas no âmbito da ciência do direito, certo? E aí a gente vai assistir esses vídeos e depois vai ter um fight entre os dois grupos conflitantes lá para ver quem consegue defender os seus pontos de vista de maneira mais segura, né? Nada mais. Nesse caso, pessoal, agradeço a todos e a todas, viu, pela paciência, pela participação. E na quinta-feira nós nos encontraremos, se Deus quiser.